Se você tem 20 e poucos anos, escuta isso aqui. Ter uma vida profissional e financeira definida garante que você já é adulto? E o que de fato isso significa? Chega uma hora em que a pergunta não é sobre ser adulto ou não, ou o que você gostaria de fazer ou não profissionalmente, ou quanto de dinheiro você deseja ter, mas como você vai se sustentar, se organizar, existir no mundo adulto. E aí eu me pergunto, será que a gente aprendeu a falar de trabalho sem falar de vida? Será se é possível atravessar essa fase sem se violentar? O que eu tenho visto é que alguns jovens acabam repetindo o caminho da família ou do que é oferecido socialmente, quase no automático, enquanto outros ficam paralisados, com medo de escolher errado e sem se sentirem capazes de vivenciar, de trilhar esse caminho. Porque ter uma carreira definida, uma vida financeira organizada, não é sinônimo de maturidade. Existem muitos adultos funcionando, produzindo, ganhando muito dinheiro e ainda assim presos em formas infantis de viver, insatisfeitos, desconectados, infelizes. Você conhece? Eu conheço. E no meio de tudo isso, olhar para si com honestidade, com verdade, com consciência, ou seja, aprender sobre você, na minha visão, é o único jeito. É o único jeito para que a gente possa atravessar essa fase, ou ser atravessado por ela, equilibrando vida pessoal e trabalho, sem precisar se dividir, sem precisar se endurecer, sem precisar adoecer. Esse autoconhecimento não tem como objetivo ter respostas prontas, mas te dá a possibilidade dessa escolha assim chamada sobre o que você quer profissionalmente, como você quer viver profissionalmente, financeiramente. Isso integrado à existência, integrado à vida. O que eu percebo é que falta esse autoconhecimento. É sobre estudar. Estudar como você funciona, estudar a si mesmo. Isso é a chave. Para que a gente possa ter essa vida que a gente tanto quer, uma vida mais equilibrada, sem viver adoecendo, repetindo padrões, que tem deixado muitos adultos infelizes. É isso que eu quero explorar agora. Vem comigo. E no final desse vídeo, você fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te contar uma super novidade que estamos preparando especialmente para você, jovem, que quer dar o próximo passo sem se perder de si mesmo, sem ter que trabalhar exaustivamente, negando o valor do ato puro de viver. E para isso eu vou começar colocando sinais de que você possa estar no caminho errado. Quando pensamos em carreira, existe um modelo clássico na psicologia vocacional que diz que nossas escolhas profissionais não são eventos isolados, mas parte de um processo de desenvolvimento ao longo da vida, refletindo quem somos, como nos vimos e como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Na teoria de Donald Super, um autor que estuda desenvolvimento de carreira e escolhas profissionais, ele fala que nossa identidade profissional, ela evolui conforme esse conceito desse ser. Ou seja, a maneira como percebemos nossas habilidades, valores e desejos ao longo do tempo, isso muda com as experiências de vida. Isso tudo não surge pronto num dia, aos 20 anos, 21, 22, 30 anos. Pesquisas contemporâneas também mostram que quanto mais uma pessoa consegue se separar psicologicamente de expectativas externas, quando ela não se identifica com isso, começa a acontecer uma alta eficácia profissional, a confiança que a gente tanto quer, ela surge, ela começa a aparecer. E aí a decisão, a ação, uma ação mais madura, uma ação mais consciente e adaptável, ela tende a aparecer nesses contextos de trabalho. Essa mesma pesquisa demonstra que a maturidade profissional é composta tanto por competências técnicas quanto por capacidade emocional de integrar quem você é com esse mundo laboral à sua volta.
O que isso significa na prática? Significa que o problema central não é que estamos apenas aqui para ganhar dinheiro ou ter uma profissão, mas que se dedicarmos a nossa vida só a isso, a ter status, a ter poder, a ter dinheiro, repetirmos padrões familiares, estamos correndo um sério risco de que essa independência financeira seja uma reprodução, seja cópia, e que a gente fique buscando aí fórmulas prontas só para atender uma demanda da mente, do ego, e não simplesmente fazer o que tem que ser feito. Significa que, em vez disso, precisamos observar isso que internamente nós vivemos. Que a gente não seja guiado por medos, por expectativas herdadas ou por pressões sociais. Os estudos mostram que a influência familiar realmente molda os nossos interesses e crenças. E aí é interessante que essa influência pode ser tanto do ponto de vista do apoio, ela pode ser um apoio, quanto ela pode ser uma armadilha, se não for questionada conscientemente. Podemos pensar nisso como uma metáfora. Veja só, vamos aqui imaginar dois caminhos. Dois caminhos como se fosse uma floresta. Um bem trilhado, conhecido, e outro esquecido ou desconhecido. O caminho trilhado é o padrão familiar, cultural, social, que seus pais fizeram, o que as pessoas ao redor parece que esperam de você. Mas o outro caminho, menos usado, pode levar clareias diferentes, a paisagens próprias, a algo desconhecido, mas que brilha aos seus olhos. E o autoconhecimento é aquilo que vai te dar a coragem para perceber, para parar e olhar e se abrir para esse novo, a partir de olhar para esse mapa interno. E a gente vai sentir nesse solo, escutar o vento. E assim a decisão acontece. O caminho vai se abrindo, vai surgindo. Não que dessa forma a gente vai saber os resultados, mas o caminhar, quando ele vai acontecendo de forma consciente, ele vai pouco a pouco se tornando mais leve, que é o que queremos, não é isso? Diferente disso, quando um jovem replica um padrão familiar sem questionar ou se agarra a uma segurança financeira como única medida de sucesso, muitas vezes está apenas reproduzindo estratégias aprendidas, não vivendo uma vida que realmente faça sentido para ele. Essa repetição automática, ela pode levar a um estado de maturidade aparente. Você já paga contas, você tem emprego estável, mas internamente há uma dissonância entre a sua vida, seus valores, aquilo que é essencial para você. Isso tudo não casa com o que você está vivendo. O que não raro culmina em quê? Em insatisfação, em sensação de vazio e um sofrimento emocional por um longo tempo. Então, um dos sinais que você pode estar no caminho errado não é só sentir a incerteza. Eu não sei, eu estou no caminho errado. Não, isso faz parte do processo. Mas é perceber que suas escolhas, elas estão desconectadas desse mundo interno. Estão entrando em conflito com isso que está acontecendo com você. Então, quando você executa tarefas que não ressoam com o que seu coração pede, quando você toma decisões profissionais que são guiadas mais pelo medo de errar do que pela curiosidade ou significado, esse é o primeiro ponto que você está no caminho errado. E o segundo aspecto é que poderíamos considerar até como consequência desse primeiro, quando a vida pessoal fica em segundo plano, de forma crônica. Isso fica muito claro no cotidiano, por exemplo, de uma família. E se a gente for aprofundar o olhar sobre por que a vida profissional é tão importante para mim, com certeza esse mim,
usa esse super investimento do seu tempo, da sua energia, para fugir de outros vínculos que estão comprometidos e que você não está sabendo lidar e não está querendo olhar. E essa chamada vida profissional vai te dando uma identidade que você não quer perder. Então, reduzir carga horária, se desvincular um pouco daquilo que você faz ali todo dia, às vezes até 12 horas por dia, é o que faz você achar que vai perder a identidade. E muitas vezes você nem sabe do que eu estou falando, você nem sabe o que está acontecendo aí. É assim que acontece com os chamados adultos que supervalorizam a vida profissional em detrimento da pessoal e que hoje estão infelizes, mesmo que realizados profissionalmente. Porque muitas pessoas que se dizem realizadas continuam insatisfeitas também no trabalho, numa busca incessante por sucesso, sempre com metas novas e nunca acaba, isso nunca acaba. Nesse ponto, o autoconhecimento funciona como um radar interno, não para garantir um destino perfeito, mas para te dar esse olhar mais profundo sobre o que de fato incomoda, sobre o que de fato você está buscando ganhar com o trabalho, com o dinheiro, o que está por detrás disso, ali de fundo, que nada mais é do que uma autoimagem. E assim podemos garantir essa integração entre trabalho, vida pessoal, bem-estar, espiritualidade, que a gente separa, mas que é uma coisa só, né? Nessa relação com o mundo. Eu vou trazer aqui uma filósofa que eu gosto muito, que é a Viviane Moser. Ela tem apresentado reflexões sobre como viver nesses tempos de mudança e ela nos ajuda a ampliar nossa visão sobre a vida, sobre viver bem. Que isso não é alcançar metas externas, mas aprender a conviver com tudo, com as transformações da vida, com as próprias experiências, com a dor, com o sofrimento. Viviane defende que a vida é caracterizada por mudanças constantes, que nada é fixo no mundo. A vida é transitória, nada é definitivo e que precisamos desenvolver uma relação ativa com essa fluidez da existência. Nós temos que ser a própria fluidez, em vez de apenas nos agarrar a modelos prontos ou a expectativas que não nos pertencem. E é claro que para vivermos assim como a autora aponta, dando sentido, essa fala dela, a gente precisa primeiro perceber onde estamos perdidos, né? Nessa rigidez, aplicar esse olhar à vida profissional. Percebemos que maturidade não é apenas ter um cargo estável, uma renda definida, mas sim aprender a viver as transições, as incertezas e as descobertas sobre si mesmo, integrando o trabalho com o que somos, com como vivemos, com as demais experiências afetivas, sociais, tudo que se passa conosco. Esse tipo de reflexão que a autora traz sugere que a gente possa encarar os desafios da vida adulta com menos rigidez. E claro, com presença. Em vez de repetir padrões familiares, viver nesse automático ou buscar segurança externa a qualquer custo. É isso. E agora eu vou trazer 4 pontos importantes para te ajudar a perceber se sua trajetória profissional não está alinhada com você, com a vitalidade, com a alegria de viver que você merece. Primeiro ponto, se há desequilíbrio constante entre vida pessoal e profissional. Quando o trabalho invade a vida pessoal de forma contínua, seja porque você nunca desliga, seja porque as demandas do trabalho dificultam a sua vida fora dele, isso vai criando um fenômeno estudado pela psicologia chamado conflito trabalho-família. Esse conflito está associado ao maior estresse, a piora da saúde mental, queda do desempenho, uma tensão que reduz seu bem-estar em geral. Consequência, ao longo prazo, essa interferência pode aumentar aí um risco para você sofrer de uma doença que a gente chama de burnout, que é o resultado dessa exaustão emocional, uma sensação de ineficácia, que vai diminuindo a sua energia e vai tocando aí na sua saúde, tanto física como mental. E aí você passa também a não saber lidar com os desafios em relação a outras dimensões da tua vida. E eu sei que você não quer isso para você, mesmo que você não esteja vivendo, mas você não quer viver isso,
Porque você já viu muitos adultos chegarem nessa situação e nem perceberem. Quando foram ver, eles já estavam lá, já estavam vivendo essa doença. O segundo ponto é a falta de motivação, de satisfação com o trabalho. Quando a gente começa a sentir que o trabalho não traz significado, que você não se sente útil, você tem ali um esforço grande, mas não reconhece valor. Isso é um sinal que vai mostrando a sua insatisfação profissional, que está fortemente ligada a uma vontade de deixar o trabalho, a queda de engajamento, a insatisfação geral com a sua carreira. Consequência, isso pode levar você a sentir preso, com baixa energia, com vontade de desistir e acaba trocando de emprego com frequência ou abandonando planos de longo prazo. O terceiro ponto é a estagnação profissional. Quando ali não tem mais crescimento ou aprendizado, quando você não encontra novos desafios, quando você não aprende com coisas novas e sente que não está crescendo profissionalmente. Isso não é apenas tédio, não. As pesquisas mostram que falta estímulo e desafio. Essa falta de estímulo e desafio, elas estão associadas a uma frustração, a uma apatia, uma sensação de carreira estagnada. A consequência disso pode fazer com que você perca a oportunidade de desenvolvimento, você fica menos preparado para mudanças futuras, aumenta uma sensação de que você escolheu o caminho errado, em vez de que você possa desenvolver novas capacidades. E o quarto ponto muito importante é a falta de soft skills. Eu não sei se você conhece, mas muitos jovens focam apenas em habilidades técnicas, saber usar ferramentas, cumprir tarefas, dominar processos, mas as habilidades comportamentais, ou as chamadas soft skills, são tão essenciais quanto o conhecimento técnico. Comunicação, empatia, trabalho em equipe, flexibilidade, liderança, capacidade de resolver problemas são altamente valorizados pelos empregadores. E a consequência disso é que mesmo alguém competente tecnicamente pode ter dificuldade em crescer profissionalmente, pode ser mal avaliado ou mesmo até demitido se não desenvolver essas competências. Por quê? Porque as equipes ficam menos produtivas, porque os projetos falham, e aí o profissional é mal visto, a carreira fica parada por isso. Todos esses sinais, desequilíbrio entre vida profissional, essa estagnação, essa falta de soft skills são um alerta. São formas de você perceber, olhar o seu corpo, olhar a sua mente e dizer, poxa, não é aqui que eu quero estar. É aqui que entra, então, o poder do autoconhecimento. Quando você se conhece de verdade, conhece suas forças, seus limites e o que faz sentido para você, os caminhos começam a surgir. Porque você começa a se envolver de forma mais autêntica e não mais sendo influenciado por pressões ou hábitos. O autoconhecimento, ele é uma bússola para uma ação mais consciente. Escolher desafios que façam sentido, ver esses desafios como grandes oportunidades, desenvolver habilidades que realmente importam, que façam com que você possa ter uma vida mais integrada, estar mais conectado àquilo que você faz. É maravilhoso a gente ter prazer em trabalhar. Eu, particularmente, sinto um prazer enorme. Para mim, não tem muita diferença entre eu estar dando uma palestra, atendendo uma pessoa, facilitando um grupo e estar no lazer, numa praia. Né? A gente começa a ter uma identificação, aquilo que passa a ser natural para a gente. E é isso que eu quero para você, que você encontre realmente algo em que seja fácil você viver. Então, como foi dito, existem muitos sinais de que você pode estar no caminho errado. Mas o que seria o caminho certo? Já coloquei para você, é preciso você perceber como você vive. Como você vive tudo que você vive. Isso é o autoconhecimento que vai te dar. Assim como também você pode fazer algo prático, como conversar com alguém, um profissional, um mentor, para avaliar suas habilidades, tanto técnicas como comportamentais, e focar nisso, no que eu sou bom de verdade. Pesquisas sobre empregabilidade e empreendedorismo que falam sobre desenvolvimento profissional apontam para esse lugar. É preciso integrar tanto as habilidades técnicas como as habilidades comportamentais. Não basta você saber fazer algo, você precisa aprender a se relacionar consigo, com o mundo. Isso é um fato. Você pode ser excelente tecnicamente e ainda assim não prosperar. Faça aí um teste prático. Convide alguém.
Pergunte para essa pessoa, quer seja alguém que você trabalha ou estuda, ou mesmo um amigo que te conhece bastante, sobre uma força técnica sua e também sobre habilidades comportamentais, algo que você é muito bom ou que você não é e que precisa aprimorar. O objetivo aqui não é sobre julgamento, é coletar informações para você, para que você conheça seus potenciais e seus limites. Sempre que eu realizo um processo seletivo, uma das grandes dificuldades do candidato à vaga é falar sobre si mesmo, é falar sobre essas qualidades que muitas vezes a gente chama de defeito. Eu não gosto dessa linguagem. Eu, particularmente, não é esse tipo de pergunta que eu faço, minha abordagem é outra. A gente pode falar isso em outro vídeo, mas vá se testando, inclusive no processo de mudança, vá se experimentando, vá fazendo planejamento financeiro para essa mudança, observando aí esse processo de desligamento de algum trabalho que você não quer mais. Não faça uma transição, uma travessia da sua cabeça só porque está inseguro, não. Sustente a dor. Isso tudo vai reduzir a ansiedade, você vai conseguir dar os seus passos para que possa, então, ter uma vida diferente. Observar que a maturidade, que a vida adulta não é ter uma vida profissional aos olhos dos outros, uma imagem ali que se destaca e por dentro você está sofrendo. Não faz sentido isso. E se há esse sofrimento, vamos olhar para isso, vamos cuidar disso. E se até aqui a gente foi conversando sobre os sinais que apontam que algo não está funcionando, sobre como dar o próximo passo sem se perder de si mesmo, agora eu quero te apresentar algo que pode ser um apoio concreto nessa jornada, que é a psicoterapia. A gente não procura a psicoterapia só quando a gente está em grandes sofrimentos, perdas, não. É para se conhecer mesmo. E aqui eu vou trazer especialmente a abordagem da Gestalt terapia, que é a minha abordagem. A Gestalt terapia é uma forma de psicoterapia que coloca você no centro dessa experiência, valorizando ali essa consciência de observar tudo acontecendo aqui e agora, sem expectativas, sem o que você imagina que deveria ser. Observar seus sentimentos, pensamentos, sensações, como você lida com as relações, com esses desejos, com essas escolhas, com aquilo que não deu certo, com as frustrações, sem reduzir você a um rótulo. Naquele instante, a gente vai convidar você a perceber e a sentir o que está presente. Essa abordagem, ela considera a pessoa como um todo integrado, não apenas como a soma das partes. Isso é a definição de Gestalt terapia. Ela parte do princípio que a experiência e o significado surgem na forma como você entra em contato com o mundo e com você mesmo. Ali percebendo uma pulsação só, o mundo, você sendo uma coisa só. E aí a gente vai ampliando, na Gestalt a gente chama isso de awareness, você passa a ver, a olhar com mais clareza, como vive, como age, como reage, na verdade, e o que realmente está importando ali para você. A condução do terapeuta vai nessa direção de ajudar o cliente a olhar para o que acontece, o que está acontecendo ali no presente. As resistências, os padrões que surgem, as reações. E isso é considerado a porta de entrada para compreender esses modos de agir, de sentir e de decidir, observar que tudo isso está desalinhado, desintegrado. O pensar, o sentir e o agir está desalinhado, por isso que há sofrimento. Assim, em vez de a gente interpretar o seu passado, trazer ali um diagnóstico, o terapeuta te convida a perceber o que está acontecendo contigo. E isso é algo que pode ser especialmente útil quando você sente que se perdeu, quando você não sabe como lidar com o próximo passo, quando não há essa clareza, essa força, essa coragem, aceitar o que está sentindo, tudo aquilo que parecia só conflito começa a clarear. Então a Gestalt terapia, ela não dá respostas prontas, nem tem ali um programa rígido para você mudar. Ela vai ampliando a sua capacidade de perceber e responder ao que a vida pede. Você vai aprender a identificar os seus bloqueios, seus padrões e também seus recursos internos, para que você possa ali fazer um novo caminhar pela vida.
Isso é super importante. Quando você amplia essa consciência, você fica menos à mercê de expectativas alheias, menos sujeito a repetir padrões familiares automaticamente e mais apto a construir uma vida profissional e integrado com o seu cotidiano, com algo que faça sentido para você. Essa é a âncora interna. Não é uma âncora que é rígida, que vai, que te deixa imóvel, muito pelo contrário. Vai te dar ali um chão para que você possa se mover com mais clareza, fluidez, compromisso, pacto com a vida, presença no mundo. A Gestalt terapia não é um mapa pronto, nem um jeito de fugir das suas dúvidas. Muito pelo contrário, é uma abordagem que vai fazer você se sentir plenamente, observar, inclusive, que está perdido. Talvez esse é o caminho. Partir de onde você está, sem expectativas, sem pensar em futuro. Essa consciência vai te dando essa ação que você tanto precisa. Então é isso que a vida adulta te pede. Se você tem 20 e poucos anos, se sente perdido em relação à carreira, ou percebeu que alguns dos sinais que conversamos aqui está acontecendo com você, saiba que você não precisa passar por tudo isso sozinho, sozinha. Nós estamos aqui oferecendo, além da psicoterapia, essa psicoterapia fazendo parte de um programa para que você viva esse adultecer. Foi isso que eu te falei lá no início do vídeo. Esse programa se chama Humanos de Ouro. É um projeto para funcionar como suporte externo para você poder dar os seus passos com mais clareza, porque vai ter alguém ali, uma mão segurando você nesse processo de autoconhecimento. Então, um dos projetos desse programa é o Banco de Talentos, diferente dos bancos de talentos que nós temos aí. Esse Banco de Talentos, esse programa vai ser uma preparação que a gente vai focar nas soft skills, habilidades socioemocionais, preparar você emocionalmente para a vida profissional, para o trabalho. Topa? Esse é o convite. Então, para fazer parte dessa comunidade, é só vir aqui no link que vai estar na descrição do vídeo e entrar em contato conosco, que a gente vai te falar quais são os passos que você precisa dar para fazer parte desse projeto. E esse vídeo aqui, ele tinha essa intenção de te dar a oportunidade de clarear alguma coisa aí, que realmente seja importante para você. E aí eu te peço que dê aí o like, curta aí esse canal, que você comente, conte para outras pessoas também que tem esse canal, que tem esse programa. Comenta aí em que momento você tá. Você tá em algum trabalho ou não tá? O que você tá precisando? Porque de repente uma demanda sua pode ser tema para outros vídeos. E vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento na prática, minuto a minuto. A verdade da vida adulta é que ela acontece aqui e agora e não está atrelada a essa ou aquela profissão, a essa ou aquela situação financeira. O convite é descobrir como tornar a vida mais leve e que faça sentido para você. É sobre isso que tratamos aqui. E eu te espero no próximo vídeo.